Gente, boa tarde. Meu nome é Marlene. Eu tenho um canal no YouTube. Eu moro aqui na Suíça há muitos anos. E hoje eu vim fazer um vídeo para vocês falando sobre costumes na mesa, né? O que eu aprendi esses anos todos morando aqui na Suíça. Por exemplo, você convida alguém, você convida uma família que vem na sua casa, né? E vem almoçar na sua casa, por exemplo. Aí, quando essa família chega na sua casa, a mesa já vai estar colocada, vai estar posta, né? E na mesa da sala você vai colocar os aperitivos, né? Pequenas coisas para a pessoa estar comendo e estar bebendo um vinho branco ou uma champanhe, bebidas que você serve no aperitivo. Então, ou é champanhe, ou é um vinho branco, ou é um licor, sabe? Depende muito do gosto da pessoa. Mas normalmente nunca é o vinho tinto, né? Sempre é ou uma champanhe, ou um vinho branco, ou um licor, uma coisa doce, né? Que você toma naqueles copinhos pequenos e aí você coloca ali os aperitivos. Quando você vai fazer uma comida mais leve, aí você pesa a mão no aperitivo. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma feijoada, ou se eu for fazer uma comida mais pesada, o aperitivo vai ser o que o suíço usa muito, que eles chamam de cacauete, que é amendoim, chips, semente de abóbora, essas coisinhas assim, né? Coisas bem pequenas. E se você quiser, por exemplo, você vai servir o aperitivo, vai ser um almoço, aí você vai servir o almoço 1h da tarde. E aí o convite é para as pessoas chegarem às 11 da manhã. Se você quiser, você pode servir queijo, servir salaminho, servir salgadinhos brasileiros. Depende do que você tá querendo, vai servir nos pratos principal, né? Vai depender muito do que é que você vai estar servindo e o que vai ser e quanto tempo. Por exemplo, se eu falo assim, eu vou fazer um almoço tardio, mas você pode estar chegando na minha casa a partir de 11 horas e o almoço vai ser servido às 2. Então aí eu sirvo um aperitivo com mais coisas, porque a pessoa vai estar muito tempo na sua casa e você vai demorar para servir o almoço. Mas se você for servir o almoço 1h e meia só depois que a pessoa chegou, e conforme for o almoço, você vai servir coisas bem levinhas para a pessoa só degustar, e senão ela perde o apetite, né, gente? Por exemplo, se eu for servir uma feijoada, o meu aperitivo é muito pouca coisa, aí eu não demoro para poder servir a feijoada, não. Você tá mordendo mamãe, Lupe. Mamãe vai deixar você ir lá embaixo. Anda logo. Você tá mordendo mamãe. E aí eu não sirvo muita coisa, tá? Porque vai ser feijoada. Aí eu já aviso pro pessoal, né? Para também não tomar um café da manhã muito forte. Porque vai ser servido feijoada. Você vai ser servido uma carne de panela com um arroz, uma farofa, uma comida mais brasileira. Então a comida mais brasileira é considerada uma comida pesada. Não dá para poder servir um aperitivo muito forte, a menos que você fale com a pessoa. Você pode chegar às 11 horas da manhã, mas o almoço vai sair 4 horas da tarde. Aí você pode servir aperitivo farturento como você quiser. Não tem problema. E outra coisa, outro comportamento, né, que aqui na Suíça é muito interessante, é que quando você serve o almoço, você serve de uma vez para todo mundo. E ninguém começa a comer antes do outro. Quando todo mundo está sentado na mesa, que foi servido tudo junto, que o pessoal fala assim, bom apetite, aí todo mundo começa a almoçar ou jantar. Tá? Ninguém começa a comer antes do outro. Porque o outro está colocando, mesmo que a pessoa for self-service na sua casa, que você fala assim, gente, eu não vou pôr comida na mesa. Todo mundo vem aqui no fogão e se sirva. Todo mundo senta na mesa com seu prato e espera o último sentar
para depois a gente dar bom apetite um para o outro e nós começamos a comer. É assim que funciona. Outra coisa que eu acho assim muito interessante é que ninguém aqui levanta antes que todo mundo tenha terminado, a não ser que seja uma criança, e você dá liberdade para a criança sair da mesa, porque criança não tem muita paciência, né? E aí você dá liberdade para a criança sair antes da mesa. Mas normalmente ninguém termina e sai antes da hora da mesa. Normalmente você sai da mesa quando todo mundo terminou. Outro detalhe é, você não fica... Por exemplo, eu termino de comer, aí eu já levanto, pego meu prato e já levo para a cozinha e tá todo mundo na mesa comendo. Ninguém faz isso, tá? Nem os donos da casa fazem isso. Os pratos só vão ser tirados da mesa quando todo mundo tiver terminado de comer. E como é que todo mundo sabe que a pessoa terminou de comer? É simples, eu aprendi aqui, não sabe isso no Brasil não, tá, gente? Enquanto os garfos estiverem nessa posição, separados, significa que a pessoa ainda vai comer mais. Quando a pessoa põe os dois garfos de lado no prato, ela está falando que ela acabou de comer, ela não vai comer mais. Enquanto os garfos estiverem assim, significa que você ainda vai comer mais. Né? Aí você pôs os dois garfos juntos em cima do prato, tá dizendo abertamente, agora eu terminei de comer. Então é assim que a gente aprende, é assim que eu aprendi aqui na Europa. Não tem isso de, igual a gente faz no Brasil, eu terminei de comer. Aí você já levanta, pega seu prato e já leva e bota na pia. Isso aqui fora, na Suíça, principalmente, eu tô falando da Suíça, viu, gente? Isso aqui não acontece, tá? Ninguém levanta antes de que o último tiver comido. Então, se tiver um lento, igual meu marido fala que ele é o lento da turma, no dia que ele vai trabalhar, meio-dia eles vão almoçar juntos. E aí ele fala que o pessoal sofre com ele, porque ele é o último que termina de comer. E não é de bom tom você, aqui na Suíça, tá? Você terminar de comer, você levanta, tira seu prato e já sai da mesa e vai embora, sabe? Como se você estivesse comendo sozinho no restaurante de self-service, né? Se você estiver comendo sozinho no restaurante de self-service, você pode fazer isso. Se não, você não pode fazer isso. E aí, uma outra coisa que é costume aqui na Suíça. Quando você vai almoçar na casa de alguém ou jantar na casa de alguém, o marido leva um vinho e a mulher leva uma flor para os anfitriões que te convidaram para comer na casa deles. No Brasil, quando eu estou no Brasil, às vezes alguém me convida para comer, eu dou vontade de comprar flores e levar. Mas como no Brasil o pessoal tem mania de falar assim, quem gosta de flor é defunto. Eu fico assim meio com medo, porque são culturas diferentes, né? E é bem complicado. Mas você pode, a mulher, ela pode oferecer para quem convidou ela assim, você já tem sobremesa? Se você quiser, eu vou levar uma sobremesa. Normalmente os homens sempre levam vinho. Por quê? Porque aqui na Europa não tem costume de pôr refrigerante na mesa na hora do almoço ou do jantar. Aqui o pessoal coloca vinho e água. Não tem costume de colocar suco, como a gente coloca no Brasil, e refrigerante. Isso aqui não existe. Você vai estar sempre vendo um almoço ou um jantar que tem um europeu na mesa, vai ter sempre um vinho e água. Mas nunca água e refrigerante, nunca água e um suco. Você vê os europeus fazendo isso pela semana, quando eles estão fazendo um lanche na rua, os mais jovens, né? Igual meu marido já está mais velho, então a turma do meu marido tem um nível de profissão mais alto, então eles têm tempo para o almoço, mas lá eles não tomam vinho, eles almoçam, tomam alguma coisa, né? E depois eles comem uma sobremesa e vão trabalhar, porque na hora do trabalho não é hora de beber bebida alcoólica. Mas em casa é super normal o pessoal colocar vinho na mesa. Então, para mim foi um choque muito grande, né? Eu nunca fui mulher de beber. Primeiro que bebida nunca foi barato. Segundo que no Brasil todo mundo bebe cerveja. Para mim é horrível beber cerveja porque eu fico com a pressão muito baixa. Eu sempre tive pressão baixa e com a cerveja aí eu morro, né, gente?
Então, se eu tiver num pique de força, no pique de alegria, lá em Belo Horizonte, por exemplo, tá muito quente, aí eu bebo um copo de cerveja depois, daí 1 hora eu quero ir embora porque eu quero dormir, que minha pressão despenca mais do que ela já vive despencada. Isso na minha vida é normal. Eu sempre tive essa questão de pressão baixa, tá? Então, no Brasil, eu nunca fui a mulher de virar copo com nada. Tá? Eu tomava uma caipirinha de vez em quando, mas também nunca fui muito chegada. Eu bebi muito pouco bebida alcoólica no Brasil, enquanto aqui eu já bebo bem mais, tá? Aqui eu já aprendi a gostar de um vinho branco no verão. Eu tenho pavor de tomar vinho tinto no verão, muita gente bebe, mas eu pelo menos não sou muito chegada. Me dá sono, o vinho tinto com muito calor, ele te dá sono e cansaço. Aí já não é questão da pressão, é alguma coisa em relação ao vinho que faz isso, pelo menos comigo. E já o vinho branco, não. O vinho branco super gelado, que aqui a gente usa muito vinho branco no verão, ele já vem igual a champanhe, numa vasilha com muito gelo, E aí você toma igual ontem mesmo, nós fomos almoçar com a minha sogra, aí vai pro restaurante, e aí nós tomamos uma champanhe. Né? Ainda tá quentezinho ainda tá comportando ainda. Mas no Brasil, eu vou pro Brasil, o que eu bebo no Brasil? Água e muito suco. E aí, às vezes a pessoa fala assim, vamos tomar um vinho tinto, porque aí pensa assim, a pessoa mora na Europa, bebe muito vinho tinto. Gente, eu bebo muito vinho tinto no inverno. No inverno eu bebo muito vinho tinto. Eu conheço gente aqui na Europa que bebe vinho tinto o ano todo. Primeiro que um vinho tinto de boa qualidade é mais em conta do que um vinho branco de boa qualidade. E a produção do vinho tinto é bem grande, então dá para você estar comprando com preços bons um bom vinho tinto. E o vinho branco, ou ele é muito bom ou ele é uma miséria. E aí os muito bons não são baratinhos, não, tá? E por isso que talvez muita gente nem toma muito vinho branco, porque ou ele é muito bom ou ele é muito ruim, ele não tem meio termo. Mas com o calor, o que eu gosto de beber é vinho branco, que vem uma garrafa dentro de uma copa cheia de gelo, e aí eu gosto de beber. Aí no Brasil eu não bebo, porque tem amigas minhas que estão acostumadas a beber o vinho tinto, aí todo mundo bebe o vinho tinto o tempo todo, e aí eu já sei que eu vou ficar cansada e vou perder minha energia, não sei porquê. Já no inverno ele não me dá esse efeito. No inverno eu tomo mais vinho tinto, apesar que eu tô realmente amando mais o vinho branco, viu, gente? Não no inverno, no frio mesmo não. Então, assim, outra coisa, a questão do suíço, suar o nariz na mesa, soa mesmo, tá? Não tem jeito, eu já expliquei isso aqui. Acho que o pessoal aqui, talvez seja no inverno, talvez seja porque a gente usa aquecimento e as casas estão tudo quente, que é incrível. Você sentar numa mesa para comer uma comida quente, começa a dar água no nariz. Eu só vi isso aqui. Eu acho que a questão do aquecimento, eu não sei o que é, e aí e o suíço não sai da mesa para suar nariz, ele soa ali mesmo e pronto, acabou. É comum. Eu evito, né, porque eu lembro sempre do Brasil, eu tô só fazendo assim com o lencinho, se eu tiver que suar mesmo, eu saio da mesa e vou no banheiro suar o nariz, mas é super normal suar o nariz na mesa. O que mais? Não é normal comer arroz e feijão todo dia aqui na Suíça, igual a gente come no Brasil, igual a gente come em outros lugares do mundo, tá? Normal é uma salada, uma carne, um ratatouille, quer dizer, é um guisado de legume com uma carne, ou é uma sopa. Não tem esse negócio que a gente tem que fazer 2, 3, 4 pratos, arroz, feijão, uma salada, uma carne e uma outra coisa para colocar na mesa. Não tem. Aqui na minha casa a gente não tem almoço e janta. Aqui na minha casa é café da manhã e jantar. Pronto, acabou. Hoje mesmo eu fiz uma vitamina, agora mesmo eu fiz uma vitamina para mim e meu marido, porque aqui já está dando 3 e pouca da tarde. Nós tomamos um bom café da manhã, o café da manhã é farturento, não é aqui só um pãozinho, manteiga e um café. A gente põe ovos fritos, põe vários tipos de salaminho, vários tipos de queijo. E tudo que tem para café da manhã eu coloco na mesa. Então a gente toma um café da manhã de hotel e depois a gente janta. Aqui na minha casa.
Mas o europeu, normalmente, ele está trabalhando, ele não tem hábito de almoçar e jantar, não, tá? Pelo menos aqui na Suíça. Na Itália tem, eu já morei na Itália muitos anos atrás, o pessoal tem esse hábito de tomar café da manhã, almoçar e jantar. Os italianos têm, tanto que tem, lá tem uma, não é siesta, porque siesta é na Espanha, mas tem um outro nome lá, que eles fecham tudo meio-dia. E fecham mesmo, pronto, acabou. Na Itália, fecha meio-dia. Na Espanha não fecha meio-dia, na Espanha fecha 1 hora e meia da tarde. E depois fica até 5 horas da tarde fechado na Espanha. Normalmente é de 1h30 às 5 da tarde está fechado as coisas na Espanha para siesta. E já na Itália, fecha meio-dia. Meio-dia o italiano quer parar para comer e pronto, acabou. E vai até 4 horas da tarde, depende, 5 horas da tarde, tá? E aqui na Suíça isso não existe. Aqui é o horário comercial bem parecido com o Brasil, pelo menos pela semana. Não fecha nada assim, fechou porque tá na hora do almoço. Aqui no bairro, aqui onde eu moro, o pessoal fecha, tipo assim, meio-dia e volta 1h30. O correio fecha 11h30 e volta às 14h30, porque não tem cliente nenhum nesse horário para o correio, aí o correio fica de 14h30 até 6h30 aberto, entendeu? Porque aí vem muita gente e aí o pessoal que tem comércio na região aqui também vai fazer o trabalho dele no correio, vai nesses horários na parte da tarde. E aí vou voltar lá sobre a mesa. E aí é isso, gente, não tem muita história, mas é bem diferente do Brasil. Ninguém chega, um come um pouquinho, chega outro e come outro pouquinho. Ninguém faz isso não, tá? Todo mundo senta na mesa, todo mundo come junto e depois todo mundo sai da mesa junto. Quando levanta um e a gente fala assim, agora nós vamos tirar a mesa. Aí fala com a pessoa assim, agora você pode passar pro salão, senta lá no sofá. E aí o pessoal vem pro sofá e você vai organizar a mesa para sobremesa, né? Sempre tem uma sobremesa, aqui sempre tem, quando você tem convidados, sempre tem uma sobremesa. Tem que estar sempre pensando que é obrigatório ter uma sobremesa. E muitas das vezes os convidados se oferecem para trazer essa sobremesa, ainda mais quando são... não é só brasileira, não. As suíças também oferecem para trazer a sobremesa. E aí a questão da sobremesa, a gente deixa passar assim 1 hora mais ou menos, né? E aí a gente deixa na mesa, na sala, uma água, outros copos, porque os copos, tudo que estava na mesa que o pessoal jantou, almoçou, você tira aquilo tudo e coloca para lavar, e aí você prepara a mesa com as coisas que vai ser servida a sobremesa, o pratinho, ou as cumbuquinhas. Depende do que você vai usar para servir a sobremesa e o que vai ser a sobremesa. E aí, quando é no almoço, você demora um pouco, porque aí tem tempo, aí você para, conversa um pouco e tudo, e aí deixa a sobremesa para mais tarde um pouquinho. E quando é à noite, quando é um jantar, gente, isso não acontece. Quando é um jantar, você serve um aperitivo ali mais rápido, porque é à noite. Você serve um aperitivo bem pouquinho ali, aí você convida o pessoal para sentar na mesa, aí o pessoal senta e você serve o jantar. Quando você termina de servir o jantar, você não fala para o pessoal passar para o sofá. Quando todo mundo terminou, não pode ser antes que um terminou, ficou um ainda comendo, você tem que esperar que o último termine de comer e falar assim, terminei. Quando o último termina, aí você fala com o pessoal, gente, vocês podem ficar à vontade, mas eu vou preparar a mesa para servir a sobremesa. Porque quando é à noite, não pode varar a noite, né, gente? Com a pessoa comendo, ninguém quer varar a noite comendo. Então, quando é um jantar, imediatamente você tira as coisas da mesa e com o pessoal sentado ali, normalmente é a dona da casa que faz isso. Se tiver alguma amiga sua muito íntima, aí ela pode estar te ajudando. Tem algumas amigas que é mais íntimas, elas deixam os maridos conversando e ajudam a gente a tirar a mesa, tirar tudo, e a gente já prepara imediatamente a mesa para estar servindo a sobremesa quando é à noite. Por exemplo, está todo mundo trabalhando, aí você fala assim, olha, o jantar vai ser às 7 horas. Aí tem gente que vai vir em casa, tomar um banho rapidinho, mudar de roupa para vir para o seu jantar. E aí, muitas das vezes, eles vão chegar às 7 horas da noite. Aí, até 7h30, você serviu um aperitivozinho ali rápido, e aí a mesa já está toda preparada, o aperitivo é na sala,
E aí você convida o pessoal às 7h30 para sentar, você serve todo mundo, ou você pode abrir e virar para o pessoal e falar assim, olha, é self-service, cada um vai na cozinha e se sirva, não tem problema você fazer isso. Aí vai 2, 3 pessoas e todo mundo vai colocando, e todo mundo coloca o prato na mesa e espera o último pegar a comida e sentar na mesa. Aí sentou todo mundo na mesa com aquele prato de comida, sentou. Aí o dono da casa vira e fala assim, gente, bom apetite. E aí muitas das vezes a pessoa vira e fala já ali, olha, muito obrigado pelo convite, né? Tá um prazer para mim ter vindo comer com você. Muita gente já te agradece ali quando o dono da casa fala, gente, bom apetite. O bom apetite significa comecem a comer. Aí todo mundo agradece, fala, muito obrigado que você me convidou e tudo, e já começa a comer. E depois, quando todo mundo termina, quando é um jantar, ninguém sai da mesa, porque vai ser servido a sobremesa, assim, no questão de tirar aquele tudo que estava na mesa, colocar na máquina e vir colocando a sobremesa na mesa, tá? Porque aí a pessoa chegou 7 horas da noite, no máximo 10h30, 11 horas ela tá indo embora. Pronto, então aí o tempo fica corrido. E normalmente, quando é à noite, é muito difícil o pessoal sentar no sofá, porque não dá tempo. E aí eu acho assim super interessante, porque assim, você aproveita a companhia dos seus convidados, todo mundo sentou e pôs o prato na mesma hora, aí todo mundo senta na mesa com o prato feito dele. Quando é poucas pessoas, igual minha mesa cabe 12 pessoas na minha mesa, porque eu posso abrir ela 2 vezes, então ela cabe 12 pessoas. Mas 12 pessoas não dá para mim colocar todas as travessas de comida ali, principalmente se for uma comida brasileira. Se for uma comida suíça, dá, porque vai no máximo 3 travessas em cima dessa mesa. Mas se eu for fazer uma comida brasileira, coisa que eu faço a maioria das vezes é quando tem muita gente, se eu tiver 12 pessoas vindo aqui, eu quero fazer uma comida brasileira, porque a comida brasileira é muita quantidade. Não dá para fazer igual às vezes eu convido um ou 2 casais e somos 6 pessoas na mesa. Eu não vou ficar fazendo uma comida brasileira para 6 pessoas, porque vai dar muita comida e depois eu tô com aquele tanto de comida aqui guardado e eu não gosto. Ai, eu não gosto desse negócio de ficar congelando comida não, gente. Congelar uma carne, congelar uma coisinha ou outra, tudo bem. Mas eu ainda compro marmitex, porque quando eu faço uma feijoada aqui em casa, que eu convido umas 12 pessoas para vir comer, ou eu faço uma outra comida brasileira que vai vir umas 12 pessoas, eu faço muita comida igual no Brasil. Aí o que eu faço? Eu tenho sempre vasilhas de alumínio, que eu compro sempre. E aí o que eu faço? Quando termina de comer, eu vou com minhas amigas na cozinha e falo assim, quem quer levar o quê? E as meninas fazem as marmitex e levam embora. Por quê? Porque eu não sou aquela que eu gosto de congelar uma comida e ficar comendo aquela comida congelada ali dias e dias. Ah, eu não gosto não. Eu chego na casa de uma amiga, ela fala assim, eu vou tirar um feijão para nós, que eu já tenho um feijão ali, já tem umas 2 semanas congelado. Eu como e acho uma delícia, acho maravilhoso. Mas se eu fizer isso, ele vai ficar lá no freezer até eu tirar ele e jogar fora. Igual agora eu tô com uma vagem que eu fiz, que tá lá no freezer congelado. Eu tô com canelone que eu fiz, tá lá embaixo congelado. Toda hora que eu abro o freezer, que eu olho aquelas vasilhas de alumínio, eu pensei, isso aí vai pro lixo. Eu não sou chegada. Eu como na casa dos outros e acho uma delícia. Mas na minha casa eu não sou chegada, gente. E nem sou uma mulher de ficar aí no supermercado e comprar lasanha semi-pronta, comprar um monte de coisas, pizza semi-pronta, nada disso eu não compro. Eu prefiro pedir uma pizza do que comprar pizza e colocar aqui no congelador. E aqui tem muita gente que compra e bota no congelador. E tem pessoas que compram, que tem família grande, aí compram umas pizzas grandes, quadradona, pronta no supermercado, só falta colocar no forno. E aí a pessoa ainda acrescenta coisa ali, coloca mais bacon, coloca mais tudo. Se eu tiver com vontade de comer uma pizza, eu quero pedir para comer. Tá? Então, é muito interessante, eu acho, assim, esse comportamento deles. Né? Hoje eu já estou bem acostumada, aí às vezes eu chego no Brasil, aí eu vejo todo mundo comendo um de um lado, um do outro, um de um lado, um do outro, assim. Hoje, com muitos anos, eu estranho, mas eu sei que é normal, né? Você começa a estranhar. E outra coisa, você aproveita muito os seus convidados, porque você tem que servir os seus convidados. Se você não faz esse esquema que senta todo mundo na mesma hora e come na mesma hora, inclusive você,
Quando é que você conversa com o seu convidado? Quando é que você tira tempo para o seu convidado se você fica igual uma lançadeira para lá e para cá? Nunca, né? Nunca. Você faz um negócio e toda hora você sai da mesa. E se você é anfitriã, qual que é a graça disso? Nenhuma, né, gente? Então, assim, hoje eu acho que a forma como eles fazem aqui é uma forma muito certa, uma forma muito legal. Se eu fosse hoje morar no Brasil, eu ia querer fazer do mesmo jeito. Porque é interessante que você dá atenção para os seus convidados. É interessante que você já está com tudo organizado e que você pode estar ali conversando com seus convidados. Outra coisa que eles fazem aqui na Europa, aqui na Suíça, mas acho que eles fazem na Europa toda, é marcar o lugar. Por exemplo, quando o seu convidado vai para comer na sua casa, antes deles sentarem, é o dono ou a dona da casa que mostra o lugar que eles vão sentar. Não é a gente que tira a cadeira do lugar e senta, não. Igual, por exemplo, eu e meu marido, a gente fica sentado mais perto da porta que leva para a cozinha. Porque se faltou alguma coisa para um convidado, ou é eu ou é meu marido que levanta e vai na cozinha buscar. A gente não vira para o convidado e fala assim, vai lá e pega na geladeira. Não. Ele é convidado, então ele é servido. A cultura aqui, tá, gente? Não estou recriminando a cultura do Brasil, porque eu acho que nós somos assim, pronto. Estou contando como é que acontece aqui, não é recriminando no Brasil, não, tá? É só assim que eu resolvi fazer um vídeo explicando como é que acontece. Então, eu e meu marido, a gente fica sentado bem perto da porta. Então, os suíços e as brasileiras que já são casadas com os suíços, elas já sabem, ninguém senta. Se convida, gente, agora está na hora do jantar, vamos sentar na mesa? Todo mundo levanta, vai lá na direção da mesa e fica em pé, esperando você falar onde que ele vai sentar. Ele não senta, não, ele não tira a cadeira e senta, não. Entendeu? Aí o dono da casa que fala, fulano, fulano fica aqui, o Bertano fica ali, porque normalmente os donos da casa, eles ficam nas duas cadeiras mais perto da porta da cozinha, que quando um convidado precisar de alguma coisa, a gente vai na cozinha pegar. E entre nós brasileiras, nós fazemos assim, os maridos são suíços e nós somos brasileiras. Então a gente coloca os maridos numa posição, e eles vão ficar conversando em alemão, e nós, brasileiras, vamos estar numa posição que nós falamos português e ninguém fica cruzando a palavra. Então, a gente já está mais ou menos acostumada que eles vão ficar falando entre eles em alemão e que nós, brasileiras, vamos ficar falando entre nós português. Então, normalmente... E aí os maridos suíços aprendem isso com a gente, né? Não, vamos colocar os maridos mais perto um do outro, na posição, na mesa, que não vai... Porque se coloca uma posição muito certinha, por exemplo, marido do lado da esposa, tudo certinho, nós vamos ficar falando português e eles vão querer ficar falando em alemão. Aí a conversa fica assim, ó, toda bagunçada. Então, quando a gente já está nós estamos mais íntimos, nós já organizamos os lugares na mesa, brasileiras de um lado e suíços do outro, que quando eles estiverem falando entre eles, não vai encher o saco de ninguém, né? E a gente está falando aqui, pronto, acabou. Mas normalmente, quando não é brasileiro, quando são suíços, é sempre a esposa do lado do marido. Mas como nós somos brasileiras e a gente vai querer ficar falando em português, a gente meio que separa. Suíços de um lado e brasileiras do outro. A gente já faz de propósito. Mas normalmente não seria assim. Seria se a língua fosse única, né? Todo mundo ali naquela mesa estivesse falando alemão. Aí seria as esposas um do lado do outro, tudo certinho. Mas a gente quer tudo brasileiro, a gente quer falar português uma com a outra, né? E aí os maridos, tudo alemão, quer falar suíço-alemão. Mas isso é uma coisa nossa, que a gente prepara para isso aí, tá? Mas normalmente não é isso. Normalmente são casais, né? Foi convidado só casais. Normalmente, gente, outra coisa assim, muito interessante é assim, ó. Você convida um casal para jantar na sua casa, ele não pode virar para você e falar assim, ai, eu tenho 3 filhos na minha casa e eu não vou sem os meus filhos. Uma pessoa normal não faz isso aqui na Europa, tá? Porque na Europa, você vem viver na Europa, você tem que se adaptar à cultura local. Ou seja, aqui ninguém leva criança para festa.
Quando você vai para uma festa que você tem filhos, você contrata uma babysitter. Ou ela fica, por exemplo, você vai ficar 4 horas no jantar, ou 4 horas ou 5 horas numa festa. Aqui tem uns sites que as meninas de 16, 17 anos participam desse site, na região que você mora, e aí você entra nesse site, você contrata uma dessas meninas, e você fala assim, olha, eu vou sair para jantar, então eu preciso de uma babysitter de 6 horas da tarde à meia-noite. Mas meia-noite, eu e meu marido vamos levar você na porta da sua casa, né? Porque é uma menina nova de 15, 16, 17 anos, 18 anos. A gente vai te levar na porta da sua casa quando a gente chegar. E aí você tem que cumprir. Se você falou com ela que é 6 horas, ela vai chegar às 6 horas, você sai 6 horas, explica para ela antes dela chegar o que é, o que não é, você já deixa escrito. Os meninos já sabem que vai vir uma babysitter, aí ela vai ver uma televisão. Normalmente, se for final de semana, o pai e a mãe deixa a criança até 10, 10 e meia, 10 e meia, tira o telefone, tira a televisão, tira tudo, bota na cama. Isso não é igual ao Brasil. Ai, o menino não dorme, ai, o menino não vai pra cama, ai, os meus meninos vão pra cama 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Isso aqui fora não acontece, tá? Não acontece, não pode acontecer, senão você corre o risco de perder seu filho aqui fora por causa disso. Então, aí a babysitter chega, 6 horas da tarde, meia-noite, 11 horas você tem que sair de onde você estiver, porque meia-noite você vai chegar na sua casa, vai pôr a babysitter no carro e vai levar ela na porta da casa dela, ainda vai ver ela entrar. Depois você volta para sua casa. Então, normalmente, é isso que acontece aqui. Então, não existe esse negócio de falar assim, ai, aonde eu for, tem que caber meus filhos. Isso aqui fora é considerado grosseria. Porque você pode olhar no próprio filme americano, todos os filmes americanos estão mostrando nos Estados Unidos, o pai e a mãe saem para jantar fora, o pai e a mãe saem para ir numa festa e os babysitter ficam lá com as crianças. Então, não existe isso. Igual, por exemplo, quando eu me casei, eu fiz uma festa, eu queria convidar uma moça, que eu gosto muito dela até hoje. E essa moça tinha, na época, 2 meninos. E aí, quando eu convidei, uma vez eu tinha convidado ela para vir num jantar de casais. Aí ela me falou assim, Marlene, aonde eu for, eu tenho que levar meus meninos. Aí eu peguei e falei com ela assim, olha, é complicado, porque não vai ter criança, né? E claro, quando você leva uma criança para um jantar, se a criança está habituada, os meninos dela eram muito pequenos ainda, eles iam assim atrapalhar o meu jantar, eles iam tirar a estabilidade, a tranquilidade, aquele momento gostoso que a gente estava querendo ter numa mesa de jantar com 2 crianças. Aí o que eu fiz? Falei, cara, olha, então fica para a próxima. E aí não convidei ela mais para vir num jantar de casal, por causa disso. E aí no meu casamento, eu queria muito ter convidado ela para a festa, mas eu não convidei ninguém e não dei autorização para ninguém levar filho na minha festa de casamento, tá? Não tinha autorização para levar filho. E aí eu deixei isso claro. E ela não quis nem convidar. Por que eu não quis convidar? Porque ela ia falar comigo que para ela ir, ela teria que levar os filhos dela. E eu não, aqui fora, a pessoa vive aqui, ela vive aqui mais do que eu acho que ela já está aqui bem uns 25 anos. Ela é mais nova do que eu, mas ela já está aqui mais tempo do que eu. Já sabe como funciona na Europa. Aqui na Europa não tem esse negócio da pessoa te convidar e você ter 3 filhos, ou 1 filho, ou 2 filhos, e você levar criança para casa dos outros, não. Só se tiver um convite. Se não tiver, se a conversa é de adulto, se são adultos, essa história de criança participar de tudo, os meninos, a mulher tá conversando, os meninos tá pulando, fazendo igual a Lu, que tava aqui agora, pulando em cima de mim, fazendo coisas. Isso é no Brasil, gente, aqui fora não pode não. Aqui fora o povo não aceita não, tá? Primeiro que aqui fora, se uma criança começar a dormir depois de 9 horas da noite e ela estuda, e na escola ela começar a ficar cansada e o professor percebe que ela está cansada porque ela está dormindo tarde, você perde até a guarda se deixar. Então, você convida alguém que tem criança, normalmente, aqui, quando é um europeu, né, porque tem brasileira que vive aqui 100 anos e não aprende com o europeu, quer fazer do jeito como se ela estivesse dentro do Brasil, e não pode, porque ela entra numa lista que ninguém quer convidar, tá? Porque a pessoa está preparando um jantar, preparando um almoço para adultos, e a pessoa quer levar a criança para azucrinar na casa da pessoa,
A menos que você falasse, ó, gente, eu vou convidar uma amiga minha que tem criança, então eu vou convidar as outras que têm criança. Você pode estar fazendo um almoço ou um jantar e tá convidando as suas amigas que têm criança e tá liberando para elas trazerem essas crianças. Não tem problema. Isso também pode, tá? Você pode fazer isso. Se você convida uma que tem uma criança, você pensa, ah, eu tenho uma outra também que tem criança, então eu vou aproveitar e vou convidar as duas no mesmo tempo, porque aí um menino brinca com o outro. Aqui em casa eu tenho meu quarto aqui de hóspede. Quando vem mulher aqui convidada que tem criança e que eu convidei que pode trazer as crianças, eu já coloco brinquedo, coloco um monte de coisinha aqui no quarto de hóspede, que é aqui nessa parede. Aí os meninos ficam lá, aí eu dou Wi-Fi e os meninos ficam brincando e as meninas, todo mundo junto. Não dá nem quase trabalho nenhum as crianças. Mas se não for assim, não pode. Você só pode levar os seus filhos se a pessoa falar assim, olha, é um evento. E aí, como eu já convidei uma amiga que tem criança, você pode. Não é que você vira e fala assim, ah, eu só vou se eu posso levar os meus filhos. Aonde me cabe, tem que caber meus filhos. Isso é conversa dentro do Brasil, tá, gente? Porque aqui fora não existe isso. Ah, outra coisa interessante aqui fora. Por exemplo, você pode, se tiver muito brasileiro e se tiver muito suíço que já é habituado com a cultura brasileira, você pode estar fazendo uma comida que o pessoal vai fazer um serviço americano. Como é o serviço americano? Você prepara o seu prato, coloca um guardanapo, põe seu prato aqui e senta em qualquer lugar aqui e come. Tá? Se chama serviço americano. Ou você fica com o pratinho na mão. Normalmente, esses jantares ou almoço americana, você não fica fazendo nada que a pessoa tem que cortar e tem que usar faca e garfo. Você faz comidas que a pessoa usa um garfo e ela vai comer só com aquele garfo. Você não fica fazendo comida que a pessoa... eu vou fazer um bife, arroz e feijão e a pessoa vai ficar com a comida americana na mão. Como que ela vai cortar aquele bendito bife? Não tem jeito. Então, toda comida americana, você vai ter que preparar carne, tipo assim, o famoso estrogonofe, que é pedacinho de carne pequena. A pessoa não vai usar faca, gente, a pessoa vai usar só o garfo. Então, você tem que preparar para servir comida na mesa que não precisa usar a faca. Aqui na Suíça é muito raro isso, porque o suíço não gosta disso, o suíço gosta de sentar na mesa. Mas se uma brasileira falar assim, eu vou fazer uma comida para 50 pessoas e 45 vamos colocar assim, 35 é brasileira e 15 são suíços que são casados com essas brasileiras. Você pode estar fazendo esse serviço à americana, tá? Que a pessoa vai comer assim, ó. Elas sentam no lugar que tiver para sentar, todo mundo se mistura, senta no tapete com o pratinho na mão, mas a comida que você vai servir é comida para servir só com um garfo. Não pode ter nada que corte e que a pessoa vai ter trabalho para comer. Tem que ser um estrogonofe mesmo, um bom estrogonofe com uma carne maravilhosa, comida assim, que realmente você vai pegar a comida e vai comer com o garfo, vai segurar o prato com a mão e comer com o garfo e acabou. Então, e aí tem várias, pode ser lasanha não, que lasanha tem que cortar. Tem uma série de outras formas que você pode estar fazendo isso, né? Uma carne de panela bem cozidinha, porque a pessoa tira ali no garfo ali, você pode fazer. Agora, o suíço normalmente detesta isso, tá, gente? O suíço, se ele tiver 50 convidados, ele coloca 2 mesas e ele quer alugar a mesa e colocar o povo sentado na mesa. Mas aqueles que são mais adaptados à cultura brasileira, aceita, topa fazer esse tipo de coisa, tá? E se tiver no inverno, por exemplo, a pessoa quer comemorar o aniversário, aqui em casa eu já comemorei meu aniversário aqui, foi uma feijoada. Aqui onde eu tô, eu coloquei uma mesa longa aqui, foi até o vizinho que emprestou. Tem umas mesas aqui longas que eles usam no verão, no jardim, tá? É uma mesa que até fecha, um negócio muito prático. E aí o vizinho emprestou pro meu marido essa mesa, que eu tinha aqui umas 40 pessoas, 45 pessoas. Aí colocou aqui a mesa, e a minha mesa ali que já cabe 12 pessoas, e ainda tinha a mesa do centro que pôde sentar. E aí na época eu convidei um pessoal, era mais ou menos umas 9 pessoas, que chegaram 3 horas depois
da comida. Então, quando eles chegaram, eu já não estava querendo nem... Ai, uma coisa assim, terrível. Tem coisa que o pessoal faz, porque é seu amigo chegado. Chegaram 3 horas depois, aí, por exemplo, a maioria do pessoal já tinha servido o almoço, a maioria já tinha almoçado, e aí essas pessoas que chegaram, as 9 pessoas que chegou, estavam juntos e vieram juntos, e chegaram 3 horas depois do horário que tinha que chegar. Aí já sentaram, porque aí todo mundo já tinha saído da mesa, e estava no inverno, que o meu aniversário é em abril, muitas das vezes abril aqui está muito frio, tá? Assim, são detalhes interessantes. Agora, o pior é esse, quando você convida alguém aqui, que já mora aqui há séculos, e que sabe que tem como arrumar uma babysitter de confiança e pôr dentro de casa, e sair umas 3, 4 horas com o marido, e aí não sai para lugar nenhum, não faz mais nada, porque tem criança. Né? Como se estivesse morando no Brasil. No Brasil, a mãe tem mania de falar assim, a mulher no Brasil, a vida dela morre, né, gente? Ela teve filho, 1, 2, 3 filhos, ela morreu e esqueceu de cair, né? Porque ela não pode fazer mais nada, ela virou escrava dos filhos, né? E aqui fora não tem isso, aqui o pessoal vai pro cinema, vai pro teatro, vai pra tudo quanto é canto. E liga pra babysitter, chama, fica lá ali 2, 3 horas, e ela chega, paga, aqui dá mais ou menos assim, de 10 a 15 francos por hora, e é meio parecido com o que a Ângela Suassuna falou no vídeo dela. Tem assim, por exemplo, uma criança são 15 francos por hora, 10 a 15 francos, quando são as meninas de 15, 16, 17 anos, por aí. E aí se tem a segunda criança, cobra mais 5 francos a mais, a terceira criança mais 5 francos a mais. Então, assim, dá na faixa assim, de uns 25 a 30 francos por hora para deixar uma babysitter ali cuidando das crianças, tá? Então isso aqui é super normal. Não é igual no Brasil, que as mulheres não fazem mais nada, morreram, esqueceram de cair porque tiveram filhos. Ai, eu não faço mais nada porque eu tenho meu filho, tadinho do meu filho. Tadinha dela, né? Porque o tempo dela tá passando e depois o filho vai crescer, vai viver a vida dele. E aí ela vai ficar lá amargada porque ela não viveu nada e o filho não tem culpa de nada disso. Porque tá todo mundo no Brasil assistindo filme americano, assistindo Netflix, assistindo até cansar. E nos filmes o pessoal mostra isso direto, de deixar a criança com a babysitter e sair para jantar com o marido e tal e tal. Os maridos também ficam um pouco na merda no Brasil, né? Porque as mulheres não fazem mais nada e muitas das vezes também dinheiro não deixa, né, gente? Mas é isso aí. O vídeo hoje eu fiz falando sobre isso, eu espero que vocês gostem. São costumes, né, diferentes. E aí eu queria falar para vocês, contar como que funciona aqui, né? E muito obrigada por me assistir. E até o próximo vídeo, viu, gente? Muito obrigada.